Seguindo então aqui a terceira e última parte da unidade 6, vamos falar um pouquinho sobre o teorema, né, dos πs de Buckingham. Né? O que vem a ser isso? Vem a ser uma técnica, né, no qual você identifica os parâmetros relevantes para o teu problema de física, você os lista e começa a fazer uma série, né, de passos, os quais vão te dar os grupos adimensionais. Esses grupos adimensionais a gente aqui simboliza justamente com a letra π, um π maiúsculo. Né? Então a gente pode ter alguns grupos adimensionais e aí obter então esses parâmetros. Vamos entender como funciona isso então. Né? Então aqui é quase uma receita de bolo, entendam assim. Vamos pegar o nosso caso aí da força de arrasto. Né? A gente sabe que a força de arrasto, né, intuitivamente a gente viu, ela é uma função, obviamente, das dimensões do teu objeto, que aqui está representado pela letra D, né, o diâmetro do cilindro ou da esfera, enfim, da velocidade no qual o fluido incide sobre o seu objeto e, óbvio, por fim, as propriedades físicas, né, do teu fluido, né, basicamente a densidade e viscosidade. Esta função ainda, né, ela pode ser escrita como uma função g. E essa função g ela vai ser igual a zero para todos os parâmetros aí envolvidos, mais mais a quarta variável neste caso aí, né, que seria a própria força de arrasto. Tá bom? E agora nós temos as nossas grandezas físicas aqui listadas todas para esta questão, né, que seriam a força de arrasto, o diâmetro, a velocidade, viscosidade e densidade. Né? Que aqui eu vou pura e simplesmente chamá-los de Q1, Q2, Q3 até o Qn. Nesse caso o N, né, é a última grandeza física que está ligada de alguma forma com o nosso fenômeno. Né? Então aí nesse caso nós temos, né, por causa da força de arrasto, né, por causa do arrasto, né, dizendo do cilindro, 5 grandezas físicas. Então a gente tem Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5. Q5, por exemplo, pode ser o Mi, o Q4 o Rho, o Q3 o V, o Q2 o D e o 1, Q1 o FD, a força de arrasto. Beleza? Então nós temos essa nossa função G, que deve ser igual a zero quando ela depende de todos os parâmetros envolvidos do teu sistema físico. Esse número de valores aí de grandezas físicas pode variar, claro, para esse caso são esses, mas pode ter mais ou pode ter menos, dependendo do que você está estudando, tá certo? A gente vai ver depois isso com algumas atividades para tentar entender. Pois bem, para além disto, tá, as grandezas físicas elas podem ser expressas por, assim dizer, grandezas adimensionais, tá certo? A gente não chama de grandeza adimensional, mas sim de grupos adimensionais, ou números adimensionais, como botei ali. Então, nós vamos ter alguns grupos adimensionais, π1, π2, π3, até πn menos m. Né? Notem, então o número de números adimensionais é menor do que o número de grandezas. Tá? Então, a gente vai ter aí o m a ser identificado, que a gente vai ver que é o número de parâmetros que a gente vai chamar de repetidos, que isso pode variar, pode ser escolhido, tá? É uma questão arbitrária, dependendo de como você ataca o teu problema, né? Mas o que nos interessa é que é o seguinte, essa nossa função g, que depende de um número de números adimensionais, né? Menor do que o número de grandezas físicas, tá? Ainda podemos achar também relações funcionais de grandezas entre as grandezas físicas, ou seja, por exemplo ali, né? Eu posso escrever o π1 como sendo uma função, e eu chamei essa função de G1 grande, né? Dos outros πs, dos outros números adimensionais, π1, π2, π3 e assim por diante. O π2 é uma função G2 que depende agora não de π2 e π3, mas de π1, π3 até πn menos m. Tá certo? Então até vamos corrigir aqui. Aqui eu acabei
sim, agora está correto. Boa. Agora está correto, tá bom? E aí, claro, π3 vai ter uma função G3, que vai depender de π1, π2, π4, até n-m. Enfim, é isso. Simples, tá? A princípio é simples. Não tem nada de complexo. Mas olha lá que interessante. Opa. Já sabemos de antemão, para o caso do escoamento, né, em torno de um cilindro ou de uma esfera, que a força de arrasto, né, ela depende de alguns grupos adimensionais, e um deles é o Reynolds. Tá? E o outro é o coeficiente de arrasto. Ora, o coeficiente de arrasto está aqui, e o número de Reynolds está aqui. Isso aqui é 1 sobre Reynolds, né? Lembre que Reynolds é ρVd dividido por μ, ou seja, μ dividido por ρVd é 1 sobre Reynolds, tá certo? Portanto, como eu só tenho esses dois grupos adimensionais, a força de arrasto, olha lá, é igual a uma função de Reynolds. CD, que é justamente FD dividido por ρVd quadrado, faltou o meio, né? Não tem problema. Tu podes colocar aqui, é uma constante adimensional, então podes adicionar, para ficar equivalente lá com a pressão dinâmica da equação de Bernoulli, tudo que já foi dito, não é mesmo? Então, CD é igual a G1 Reynolds elevado na menos 1. É isto. Como é que a gente, então, pode aplicar, né, o teorema dos πs de Buckingham para situações das mais diversas? Tá? Então, aqui vai seguir uma série de 6 passos, tá? Os quais eu vou falar aqui, né? Eu vou ditar o que está escrito e eu vou tentar, né, depois, consequentemente, comentar alguma coisa para ajudá-los a entender esses passos, tá certo? Mas parem, leiam e tentem interpretar tudo que está escrito aqui, tá? Essa parte dos passos é copiado e colado da literatura, tá? Se você for pegar o livro do Sengel, ele tem esses passos escritos um pouco diferente do Fox McDonald. Se você pegar o White também, é a mesma coisa, vai estar escrito esses 6 passos. Cada um tem uma escrita, uns nuances diferentes, mas a essência é a mesma. Então vamos lá. Seja uma questão, né, seja um problema físico, o qual você quer tentar arranjar os números adimensionais, né, e consequentemente escrever alguma grandeza física em termos desses números adimensionais. Tá? Então, o primeiro passo que você deve fazer é listar todos os parâmetros dimensionais envolvidos. No caso lá da força de arrasto, quais eram as forças, né, os parâmetros dimensionais envolvidos? Olha lá. A área, nós tínhamos velocidade, viscosidade e densidade. Ponto. Né? Então, listei os meus parâmetros dimensionais envolvidos. E aí eu tenho que ver o número de parâmetros. No caso aí que eu falei, eu tenho 1, área, 2, 3, as propriedades, que seriam μ e ρ, né? FD, 4, força de arrasto, tá certo? E deu. Tá? Temos 4, e a área falei, tô me perdendo aqui, né? Tô botando na ponta do dedo, mas é isso. Eu tenho 4 parâmetros, ou seja, N, para esse caso, igual a 4. Se nem todos os parâmetros pertinentes forem incluídos, uma relação poderá ser obtida, mas ela não fornecerá a história completa do fenômeno físico. Então, isso é importante, né? Você esquecer um parâmetro, ele pode, né, te dar resultados, ok? Os resultados podem ser satisfatórios, mas eles não podem ser completos. Tá certo? Se houver inclusão de parâmetros que, na verdade, não têm efeito sobre o fenômeno físico, ou o processo de análise dimensional mostrará que eles não entrarão na relação imaginada, ou então um ou mais grupos adimensionais estranhos aos fenômenos serão obtidos conforme mostrarão os experimentos. Tá? Então, isso é uma coisa bem interessante, tá? Você pode colocar, por exemplo, estou falando aqui da força de arrasto, sei lá, vou colocar o tamanho do túnel de vento, né? Para poder fazer a análise dimensional. E aí eu percebo que ele não influi, não contribui, tá?
para o meu caso aí, para o meu experimento. Tá? É claro que afeta se você parar para pensar que começar a colocar, né, objetos quase da mesma ordem do tamanho, né, no comprimento aí do túnel de vento, né, no caso dos comprimentos da seção transversal dele, né, isso a camada limite do túnel de vento, que é, né, produzido na parede, vai começar a influenciar o teu objeto e aí, obviamente, você vai ter resultados aí que, claro, vai afetar. Mas quando a gente tem coisinhas muito pequenininhas, onde a gente quer justamente o túnel de vento que não seja, interfira nos teus resultados, ele não vai fazer parte. E aí, é claro, você vai obter números adimensionais, se você colocar aqui, que não vão ter algum resultado para ti pertinente. Tá certo? 2. Selecione o conjunto de dimensões fundamentais, que são as dimensões primárias. E aqui, as dimensões são o quê? Se a gente lembra lá de Física 1, né, a primeira coisa que vocês estudam são as grandezas e suas dimensões. Né? Depois a gente entender notação científica, aquela coisa arada toda. Vocês devem lembrar que toda grandeza física é aquela grandeza que pode ser medida, e para ser medida, ela tem que ter uma dimensão, e essa dimensão tem que estar associada a uma unidade. Né? Então, as dimensões, por exemplo, é o seguinte, né? A dimensão do comprimento a gente geralmente simbolizava pela letra L. A dimensão do tempo a gente sempre simbolizava pela letra T, e da massa M. Então, nós temos uma base, tá, de dimensão fundamental, que é a massa, comprimento e tempo, representados aí pelas letras M, L e T. Mas tem alguns casos onde, né, especialmente quando envolve fluidodinâmica, que ao invés de você trabalhar com a massa, é sugerido que você trabalhe com a força. Tá? Embora a força seja uma grandeza, né, não fundamental, haja vista de que ela depende da massa, do comprimento e do próprio tempo. Né? De acordo com a segunda lei de Newton, força é massa vezes aceleração. A aceleração depende do comprimento e quadrado do tempo. Né? Então, enfim. Tá? Mas essa segunda base de dimensões fundamentais seria FLT, força, comprimento e tempo. Tá? Se tu tens um problema térmico, tá? Problema de transferência de calor, você pode ainda incluir a temperatura. Tá? E aí geralmente não é T de temperatura, né? Mas pode ser θ, porque você pode ter tempo, comprimento, massa e temperatura. E aí neste caso, né, para não ser redundante, né, você pode usar o θ. Então eu acho que aqui é o θ maiúsculo. Né, de θ para a temperatura, e em sistemas elétricos, né, a gente pode colocar a carga elétrica aqui, ou a corrente elétrica. Né? Isso vai depender do qual for mais interessante. Tal qual, né, você pode ter o MLT ou o FLT, você pode ter a carga ou você pode ter a corrente. Enfim. Terceiro passo, liste as dimensões de todos os parâmetros em termos das dimensões primárias. Tá? Então, quer dizer o seguinte, né? Por exemplo, tu sabes que a densidade, ela depende da massa e do volume. Ou seja, vai ser M vezes L na menos 3. Vamos entender depois mais direitinho com os exercícios, tá certo? Seja R o número de dimensões primárias. Né? Então, as nossas dimensões primárias geralmente serão 3. MLT, pode ter uma quarta se for a temperatura, né? E assim por diante. Tanto a força quanto a massa podem ser selecionadas como dimensão primária. Beleza, isso já é também dito lá no passo 2. Quarto passo. Selecione da lista, né, de grandezas físicas um conjunto R de parâmetros dimensionais que inclua todas as dimensões primárias. Ou seja, se eu tenho MLT 3, né, eu tenho que selecionar 3, perdão. Se eu tivesse MLT θ, temperatura, eu tenho que pegar 4. E assim por diante, tá bom? Esses parâmetros juntos, tá, são chamados de parâmetros repetentes ou repetidos. Serão combinados com cada um dos parâmetros
remanescentes, os que não foram selecionados, tá? Os demais. Um de cada vez. Nenhum dos parâmetros repetentes pode ter dimensões que seja a potência das dimensões de outro parâmetro repetente. Por exemplo, que não inclua área, momento de inércia, com parâmetros repetentes. Evitar. Tá? Os parâmetros repetentes escolhidos podem aparecer em todos os grupos adimensionais obtidos, por isso não inclua o parâmetro que depende entre aqueles selecionados neste passo. Vamos entender isso mais adiante. Tá? Por fim, forme as equações dimensionais combinando os parâmetros selecionados. Lá no passo 4, cada um dos outros parâmetros remanescentes, um de cada vez, a fim de formar os grupos adimensionais que aqui serão simbolizados pelas letras π. Tá? São os parâmetros π. E aí a gente vai ter que resolver equações dimensionais para obter n-m grupos adimensionais. Lembre que a gente sempre tem um número inferior de números adimensionais com o número, né, de grandezas físicas. N é o número de grandezas físicas, n-m é o número de grupos adimensionais, onde m aí são o número de parâmetros repetidos. Geralmente vai ser igual ao número das bases que nós temos, né? Então, por exemplo, geralmente a base vai ser mLT, m igual a 3, tá? Mas pode ter outro, como temperatura, conforme eu falei para vocês, aí seria 4, enfim. 6. Certifique-se de cada grupo obtido é adimensional. Se a massa for selecionada inicialmente como uma dimensão primária, é aconselhável verificar os grupos obtidos utilizando a força como uma dimensão primária e vice-versa. Vamos entender? Tá. Antes de passar aqui dessa, né, mostrar as equações úteis, ou isso aqui depois vocês podem olhar direitinho, mas vamos pegar nada melhor que resolver esta questão. Tá? Entender os passos do P de Buckingham resolvendo uma questão da literatura. Vamos pegar um do Fox McDonald aqui. Esse aqui. Eu quero que vocês entendam que aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São justamente os 6 passos apresentados ali, só que agora demonstrados na prática, para ficar mais fácil aí de vocês entenderem, tá certo? Vamos pegar essa questão, vamos ler ela. O torque T, que é esse cara daqui, de uma máquina manual para polir automóvel é uma função da velocidade e rotação, o ômega, que é esse parâmetro aqui, da força normal aplicada, o F, que é esse carinha daqui, da rugosidade superficial do automóvel E, que é este parâmetro aqui, da viscosidade da pasta polidora, μ, que está aqui, e por fim da tensão superficial, sigma, que está aqui. Determine os parâmetros adimensionais que caracterizam este problema. Pois bem, então tá. Passo 1. Conforme a gente viu aqui na própria apresentação, né? É listar todos os parâmetros dimensionais envolvidos. Quais são os parâmetros dimensionais envolvidos? Já estão aqui, ó. Torque, rotação, força normal aplicada, rugosidade, viscosidade e tensão superficial. Propriedades da pasta, propriedade da superfície a ser polida, né? Força aplicada e a rotação, né, da politriz e aqui o torque que ela precisa produzir. Então, conjunto de tudo isso aí, tá? São todos os grupos dimensionais, tá? São os parâmetros dimensionais, perdão. Quais são as dimensões fundamentais? Basicamente é o M, o L e o T. Lá na apresentação eu coloquei o T com T maiúsculo. Aqui eu coloquei com T minúsculo por causa do torque, que foi usado assim, então eu coloquei T minúsculo, tá certo? E eu vou já, geralmente, nas minhas outras, né, questões realizadas já resolvidas com T minúsculo, beleza, gente? Acho mais interessante que eu vejo que, né, tempo aqui listado como 1 não tem, mas muitas vezes a gente usa o torque, tá? Então,
Aí o torque geralmente é T. Beleza. Continuando aqui então, eu já identifiquei quais são as dimensões fundamentais. É um problema puramente dinâmico, então se é um problema puramente dinâmico, eu posso colocar como FLT ou MLT. Escolhi MLT, massa, comprimento e tempo. Massa, comprimento e tempo. Posto isso, agora vamos ver as unidades, né? E, consequentemente, a gente descrever simbolicamente aí as dimensões, beleza? A gente sabe que a unidade do torque é Newton vezes metro. Newton é quilograma metro por segundo quadrado. Então, vai ficar quilograma metro quadrado por segundo quadrado. Beleza? A frequência de rotação é radiano por segundo. Radiano não é uma unidade. Lamento, não é unidade. Então a gente pode escrever como 1 sobre segundo. Só. Força é Newton. E Newton é quilograma metro por segundo quadrado. A rugosidade, tá, é a oscilação das distâncias, né, ali da superfície, que deveria ser plana, né, que deveria valer zero. Então, a unidade de rugosidade é E. Viscosidade é Pascal vezes segundo. Pascal é Newton por metro quadrado. Então, ficou Newton segundo por metro quadrado. E isso, botando nas fundamentais, é quilograma metro segundo, né, aqui no denominador. Tá certo? Sempre em MLT, né, que são as fundamentais. Ó, M, L e T. M, quilograma, L, que é metro, e T, segundo. T, M, L, T. M, L e T. Beleza? E aqui ficou M e ficou T, né? É isso? É isso. Tá? Aqui tá errado, aqui teve uma, né, Não tá errado, tá certinho, né? A gente sabe que a unidade da tensão superficial pode ser, geralmente é representada por joule por metro quadrado, né? Energia por unidade de área. Aí isso aqui pode ser o que? Joule é Newton vezes metro, né? Então corta aqui, aí o Newton é quilograma metro por segundo, aí o metro aqui cortou, ficou só quilograma, né? Por segundo, mas é quilograma por segundo ao quadrado, tá? Então faltou o quadrado aqui, tá, gente? Achei um pequeno erro. Já na primeira, tá? Porque aqui devia ficar t quadrado. Todos entenderam? Ó, vou fazer o seguinte aqui, vamos tirar meu teclado, vamos botar minha lousa digital e vamos corrigir essa questão já, né? Vamos corrigir aqui. Lembrando que é o seguinte, olha só. Aqui, perdão. É joule por metro quadrado, tá? Se é joule por metro quadrado, isso aqui é Newton vezes metro por metro quadrado, que é igual a Newton por metro, que é outra forma que geralmente a gente também acha na literatura para tensão superficial. E aí Newton é o que? Quilograma metro por segundo quadrado, né? Massa vezes aceleração, dividido por metro. Corta metro com metro. Olha lá. É quilograma por segundo quadrado. Então tá errado. Tá errado o que está escrito lá. Então vamos corrigir. Quita. Essa é a questão 960? Não, não é isso. Já me perdi aqui. Só um momentinho, tá, pessoal? Tá aqui. É a 717. É isso aí, capítulo 7, tá? Sempre esqueço. 717 tá aqui. Abrir com e pronto. Então já vamos corrigir aqui mesmo, né, na lousa digital.
De modo então que está aqui, Kabura. Vou fazer o seguinte aqui, vou tirar aqui. Só um momentinho. Agora sim. Vamos corrigir então aqui. Coisa feia, professor, errar assim. Tem problema. Aqui é segundo quadrado. Pronto, perfeito. Aí os parâmetros repetentes, né? Então aqui está corrigido, beleza. Quais seriam nossos parâmetros repetentes? Nossos parâmetros repetentes aqui seria frequência, força normal aplicada, né, sobre a polidora e o E, que é a rugosidade. Foram os parâmetros repetentes escolhidos. 3, tá? Porque 3 é o número, né, o número de parâmetros repetentes tem que ser igual ao número de dimensões. Nós temos 3 dimensões. Nós temos 1, 2, 3 dimensões fundamentais. Poderia ter uma quarta, né, conforme eu falei, por exemplo, se envolve temperatura e assim por diante. Enfim. Então, voltando para cá, né, pegando agora todos os, né, antes de passar aqui para os parâmetros repetentes, voltando aqui, na verdade, ó, né, então, como, olha só, nós temos aqui o torque é quilograma metro quadrado segundo quadrado, então o torque ele é mL quadrado sobre t quadrado. A frequência, que era 1 sobre segundo, é 1 sobre t. A força, que é massa vezes aceleração, então é mL sobre t quadrado. Rugosidade, que era só metro, ficou L. A viscosidade, que era quilograma por metro por segundo, ficou M dividido por L vezes T. E por fim, aqui a tensão superficial, que eu tinha errado, né? Que eu tinha colocado quilograma por segundo, na verdade é quilograma por segundo quadrado. Então ficou massa dividido pelo quadrado do tempo. É isso. Agora sim, os parâmetros repetentes, né? Então, escolhidos foram frequência, força aplicada sobre a politriz e a rugosidade da superfície. Nós temos 6 parâmetros dimensionais, né? Ó, já visto aqui, olha só. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Né? Então, nós temos 6 parâmetros dimensionais. 6 menos 3, 3 grupos adimensionais, ou seja, 3 πs. É isso. E como é que a gente obtém, então, agora esses πs? Eis que chega o pulo do gato, que é aquela parte ali da descrição da apresentação. Não, talvez o pessoal tenha dificuldade, mas é o seguinte. O primeiro grupo dimensional, aqui, né, o primeiro parâmetro dimensional, π1, tá? Chamei por isso 1, né, o primeiro, vai ser o quê? Os parâmetros repetentes, ômega, F e E, né? Ó, ômega, F e E. Cada um aqui, ó, elevado, percebam, né? Por um constantes que eu tenho que definir, A, B, C, que são os expoentes, multiplicado por um dos outros que não está aqui, né? Então, qual é o que não está aqui? O torque, ó, ômega FE foi pego, a viscosidade e, né, a tensão superficial. O π3, tá? Que é o que envolve aqui a tensão superficial, vai ter que ser corrigido, haja vista, né? Que eu coloquei quilograma por segundo, não quilograma por segundo quadrado. A gente vai fazer isso já ao vivo, então, beleza. Então tá, foi o primeiro, coloquei aqui, ó, sem nada, né? Não está elevado a nenhum número aqui, é só ele, do jeito que tá. Então o que acontece? Nós sabemos que ômega é 1 sobre t, então ficou 1 sobre t elevado na A. O F é ml sobre t quadrado, então vai ficar ml sobre t quadrado elevado na B. O E é só L, então é L na C. E o T, né, que é o torque, é ml quadrado sobre t quadrado. Isso tem que ser um número adimensional. Se é adimensional, é massa elevado na zero, é comprimento elevado na zero e é o tempo elevado na zero. Ou seja, m na zero, L na zero, T na zero. Posto isso, agora o que acontece? Juntamos todos que são comuns, né, que têm a mesma base, e, consequentemente, os expoentes deles se somam. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, o primeiro é t elevado na menos a, né? Tu joga esse t para cima, fica t elevado na menos a, né? Aqui tem o t quadrado, estão vendo? Então vai ficar t elevado na menos 2.
E eu tenho um t quadrado aqui também, né? Então vai ficar t na menos 2 em cima, só que então menos 2b, né? Joga, né? Porque o b está aqui, então o que acontece? Olha só, é t na menos o quê? Menos a, menos 2b, né? Por quê? Porque esse quadrado aqui com esse b vai ficar 2b, tá certo? E na menos 2 aqui, não tem nada aqui, né? Então é a mesma coisa que 2 vezes 1, né? Menos 2 vezes menos 1 dá menos 2, mas ficou mais 2 porque eu coloquei o menos aqui em evidência, beleza? Parte do tempo foi resolvida. Segundo, massa. Massa é o que? Eu tenho m na b e aqui ó, eu tenho m ao quadrado, né? Não, m quadrado não, m na 1, perdão, é só o L ao quadrado. Então ficou m elevado na b mais 1. Né? E por fim, o L. O L aqui, né? Não tenho aqui L, portanto o L aqui, ó, podem ver que não tem no seu expoente nada com A, é só o tempo mesmo, né? Mas eu tenho L elevado na B, eu tenho L elevado na C, e eu tenho L ao quadrado que está aqui, ó. Então ficou B mais C mais 2, está aqui. Isso significa que M tem que ser elevado a zero, L na zero e T na zero, ou seja, isso aqui tem que ser igual a zero, isso aqui também tem que ser igual a zero, e isso aqui tem que ser igual a zero. Enfim, a gente tem uma espécie de um sistema linear. É um sistema, né? Está aqui o sistema. A mais 2B mais 2 igual a zero. B mais 1 igual a zero. B mais C mais 2 também tem que ser igual a zero. Pois bem, o B a gente já consegue o resultado, né? Haja vista que é só isolá-lo aqui, né? Então B igual a menos 1. Se a gente já sabe o valor de B, se a gente substituir na equação de baixo, né? Vai ficar menos 1 mais C mais 2, vai dar, né, isolando o C igual a menos 1. Jogando aqui em cima, eu tenho 2 vezes menos 1, que é o valor de B, mais 2. Menos 2 mais 2 dá 0, A vale 0. Portanto, nós temos o quê? Né? Agora, A vale 0, então é ômega elevado a 0. Desaparece. Vezes o, perdão, o torque. Vezes o quê? F elevado na menos 1, que é F elevado na B. Então ficou F elevado na menos 1, ficou embaixo. E a mesma coisa a rugosidade, né? Porque o C vale menos 1. Então ficou torque dividido por EF. Tá certo? Do passo 6, eu teria que ver se isso aqui realmente não tem dimensão, ou não tem unidade. E de fato não tem, né? Eu vou fazer o cheque lá, mas nós vamos fazer o cheque aqui. Olha só. Qual é a unidade do torque? Newton vezes metro. Qual é a unidade da rugosidade? Metro. Qual é a unidade da força? Newton. Corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta ali. Né? Não tem unidade. Então tá. Né? Confere. Cheque. Segundo passo. Pois bem, fiz aqui usando o torque. Lembra, esses aqui são repetentes. Não uso. Então agora parto para a viscosidade. Olha lá a viscosidade. Mais uma vez, ômega elevado na A, F elevado na B e E elevado na C vezes o μ elevado a nada. Beleza? Então a gente sabe que o ômega é 1 sobre T, o F é ml sobre T quadrado, o E é o L e o μ é M sobre LT. Já explicado lá no passo 3, né? Passo 3? No passo 3, tá aqui, ó. Passo 3, mostrei as unidades. Por fim, eu listei aqui, né, as suas dimensões. Vamos continuar aqui, então. Aí o que acontece, então, né? Vai ficar de novo a t elevado na menos a, né? Aqui eu vou ter t elevado na menos 2b de novo. E eu t elevado na menos 1. Então eu tenho, né? Para t eu vou ter a mais 2b mais 1 igual a 0. Para a massa, mais uma vez nós temos o seguinte, né? m elevado na b, m elevado na 1, ou seja, m elevado na b mais 1. Tá? E isso tem que ser igual a 0. Ou seja, b mais 1 igual a 0, conforme está escrito aqui. E por fim aqui, né, nós temos para o L, o quê? L elevado na B mais L elevado na C vezes L elevado na C vezes L elevado na menos 1. Ou seja,
L elevado na B mais C menos 1. B mais C menos 1. Está aqui. Tá? Resolve o sistema, você vai achar o A igual a 1, o B menos 1 e o C igual a 2. Tá certo? Substituindo então, né? Lembrando, ó, ômega elevado na 1, porque o A vale 1. F elevado na menos 1, porque o B vale menos 1. E E elevado ao quadrado, porque C vale 2. Então ficou ômega E quadrado, o Mi dividido por F. Já visto que o F é elevado na menos 1 por causa do B. Tranquilo? Achamos o π2. E o último, que está errado, que vamos corrigir agora, né? Nós temos aí ômega elevado na A, F elevado na B, E elevado na C, vezes o sigma, que é o símbolo aí para tensão superficial. E aqui, ó, olha lá, gente, pulo do gato. Ao quadrado. Ao quadrado. Mas é uma besta mesmo, né? Porque esse daqui é o tempo. Olha aqui, ó, 2. Eu obtive o resultado correto, tá? Pelos meios errados. Faz parte. Então ficou, né, T elevado na menos A, T elevado na menos 2B e T elevado na menos 2. Juntando tudo na mesma base T, vai ficar menos A menos 2B menos 2 igual a 0. Ou seja, A mais 2B mais 2 igual a 0. Tá aqui, ok. M de novo aqui, né? M elevado na B mais vezes M elevado na 1. Vai ficar M elevado na B mais 1. De novo, B mais 1 igual a 0. E o L elevado na B. E aqui, L elevado na C. Não tem L, né, para a tensão superficial. Então, só ficou B mais C igual a 0. Resolvendo esse sisteminha, né? Já basta substituir o B. Aqui deu menos 1. Aí coloca aqui, tu acha o A igual a 0. E o C igual a 1. Implicará, né, que o nosso π3 é E sigma dividido por F. Tá bom? E a sexta aqui é justamente checar se todos eles são adimensionais. E a gente fez isso, né? Fez isso para o π1. O π2 está aqui embaixo e o π3 está aqui. Está tudo ok. Tá? Este era o exercício. O exercício justamente ele solicitava, né, a gente achar os grupos adimensionais, tá? Ou os parâmetros adimensionais, π1, π2 e π3, que caracterizam este problema, foi feito. Tá bom, gente? Então aí tá salvo. Tá? Só foi um erro que eu esqueci do quadrado, mas no final eu acabei por corrigir. Vai entender. Mas está explicado aqui. Um exemplo já implementando essa questão, né? A questão aqui dos passos dos πs de Buckingham. Eu vou finalizar essa terceira parte, vai ter uma quarta parte, tá? Ainda envolvendo alguns exercícios resolvidos. Falando aqui apenas dos números adimensionais, tá? Aqui nós temos algumas equações úteis, eu simplesmente tirei, né, extraí lá do livro do Fox McDonald, alguns números adimensionais relevantes, né? Nós temos aqui o número de Reynolds, que é o mais importante de todos, tá? A gente utiliza para muita coisa. Número de Euler, tá? Que é uma relação que envolve a pressão com a inércia. Número de cavitação, né? Cavitação é um fenômeno muito importante para quem estuda máquinas de fluxo, haja vista de que bombas que impelem líquidos, dependendo da rotação, do regime, da pressão, pode fazer com que gere bolhas de vapor. Essas bolhas de vapor frias, elas acabam se colapsando sobre a superfície das pás da tua turbina, e isso consequentemente causa um golpe, né, uma pancada, e essa pancada acaba degradando a sua turbina. Quem nunca viu uma turbina que sofreu muito com o processo de cavitação, ela é toda detonada. Depois até posso, né, botar aqui vamos botar aqui no Google Imagens. Aqui é uma ilustração, né, da cavitação, que ela conseguiu corroer a turbina, né, uma turbina aqui acho que centrífuga. Aqui também temos um outro exemplo de cavitação, tá,
né? Na ilustração aqui você até consegue ver. Aqui é a imagem do que é a cavitação, né? As bolinhas sendo formadas aqui sobre a superfície da turbina e elas, quando elas colapsam, elas acabam destruindo, né? A superfície como ela fica toda detonada, ó, por conta da cavitação. Tá? Então a cavitação é um fenômeno bem importante que precisa ser analisado e ser cuidado. Tá? Então o número de cavitação é um número adimensional aí obtido para essas aplicações. Tá? Vamos voltar para cá então. Tem o número de Weber, tá? Que é uma relação entre forças com a tensão superficial. O número de Mach, que é uma relação, tá, da velocidade do escoamento com a velocidade do som. E isso está relacionado com fenômenos de escoamento compressivo e incompressível. Tá? E assim por diante. Tá? Tem outros números adimensionais ali. Tá? E aqui também algumas relações dessas forças, né? Com os números aqui de forma adimensional. Enfim, fico por aqui. Até o próximo vídeo.